Sejam bem-vindos a mais uma análise de conteúdo aqui do canal. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos e hoje vamos analisar alguns conteúdos que foram postados pela internet, Instagram, na internet mesmo, no próprio YouTube, para a gente poder então analisar aqui e ver a veracidade dessas informações. Dentre os temas que a gente vai discutir hoje, vai estar a parte da fala do presidente Lula, onde ele fez um erro equivocado na parte de finanças e economia. A gente vai analisar sobre o que é o melhor para o mercado financeiro, se é retorno, se é o aporte que você faz. E a gente também vai analisar aqui algumas outras informações e coisas que aconteceram agora nesse último mês que são de extrema valia e importância aí que você entenda direitinho como tudo isso funciona para poder então investir melhor. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso conteúdo. E para começar então a gente trouxe primeiro esse conteúdo aqui que fala sobre a questão da comparação entre você investir mais versus você ter um retorno melhor. Muita gente não sabe, inclusive é um conteúdo que tá para sair aqui no canal. Se inscreva no canal para poder assistir esse conteúdo em mais detalhes. E lá eu vou explicar direitinho essa questão de quando você faz um aporte maior, você por consequência consegue ter mais retorno do que necessariamente uma pessoa que foca em ter retornos maiores. Obviamente se você combinar esses dois, você vai ter mais dinheiro, mas você por conta própria desprender do seu dinheiro para poder, você desprender do seu tempo para poder então aprender sobre o mercado financeiro, para tentar aumentar aqui 2%, que não é garantido, para tentar aumentar no longo prazo esse retorno, você até vai conseguir ter um retorno expressivo, um pouco maior daquilo que você estava tendo, mas em contrapartida, se você focasse esse mesmo tempo aprendendo alguma coisa que você já faz, seja medicina, seja dentista, seja professor, não importa o que, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Com esse dinheiro que você vai ganhar mais, você aportando mais, você então vai conseguir ter um retorno muito mais expressivo, uma quantia muito mais expressiva do que simplesmente focando no retorno. E é justamente essa comparação que ele traz aqui. Vamos lá. Ele faz aqui a comparação do Sam, que tem um investimento maior, né? Veja que ele tem um percentual maior ali do seu dinheiro, do seu salário, que ele coloca para investimentos, e o Harry, que foca na questão do retorno. Veja que ele faz a comparação aqui, uma pessoa que ganha 10%, que é o Sam, versus uma pessoa que ganha 20%, o que é bem acima da média, inclusive ele coloca aqui. E aí ele bota então uma pessoa que tem uma porcentagem que ele vai poupar para investir de 20% versus o Harry aqui que poupa 10% apenas. Ou seja, desses 100 mil, o Harry vai estar poupando 10 mil e o Sam vai estar poupando 20 mil, um ganhando 10% ao ano, o outro ganhando 20% ao ano. Em 10 anos, então, o Sam vai ter 333 mil dólares, né? Enquanto o Harry vai ter 282 mil, quase 283 mil. Então isso aqui é só comparando em 10 anos aqui, veja que dá aproximadamente uns 50 mil de diferença, um pouco mais de 50 mil de diferença entre um e outro, justamente porque você focar em aportar mais vai gerar mais retorno do que você focar nos seus rendimentos. Ambos vão entrar na conta bem parecidamente, mas um você tem controle, que é o seu aporte, o outro você não tem controle nenhum. E você ainda tem que desprender muito tempo estudando para poder chegar lá. Inclusive, entra também aqui a questão desse próximo post que eu trouxe aqui, que na verdade é um meme que eu vi lá na internet, que eu achei legal para compartilhar aqui com vocês, onde o rapaz tá falando: meu amor, troquei um FII aqui por outro que eu achei que paga 9 vezes ao ano. E aí ela super legal, dizendo: ah, que legal, top. Mas na cabeça dela pensando: o idiota não faz um aporte há 3 meses e acha que é assim que vai ficar rico. E é justamente isso, se você não tiver constância, se você não tiver aportando lá todos os meses uma quantia lá que você se programou, de preferência até mais do que você se programou, para estar aumentando aquela recorrência ali dos aportes, você não vai conseguir construir seu patrimônio, você não vai conseguir então ficar rico. E aí então o outro post que eu queria trazer aqui para vocês é isso aqui, onde mostra que 47% dos pais dão algum tipo de assistência financeira para suas crianças. Isso ele estava falando especificamente lá nos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que se a gente for para qualquer país, deve estar mais ou menos nessa mesma proporção. E mostra a concentração da quantidade de pessoas que não estão conseguindo, né, se formar, conseguir um emprego, ficar completamente independente da sua família, de você conseguir trabalhar, gerar seu dinheiro, comprar sua casa. Isso está se tornando cada vez mais um problema. Inclusive eu não trouxe aqui, mas eu vi uma outra pesquisa mostrando que com relação a Gen Z, essa porcentagem aqui estava até maior, se não me falha a memória, era alguma coisa na casa de 60% das pessoas da geração Gen Z recebe algum tipo de mesada dos seus pais para poder então ficar e conseguir sobreviver e conseguir usar no seu dia a dia. E eu não tô falando da Gen Z, da galera que é criança, que obviamente, né, recebe a mesada dos pais, eu tô falando da galera Gen Z que já tá acima dos 18 anos. Então, isso aqui mostra apenas como tá tendo uma reversão dos valores, né, tipo, as pessoas não estão conseguindo, ou não estão querendo, ou não estão buscando se formar, se especializar, conseguir ficar independente.
e aí isso tá afetando, e aí os pais precisam acabar entrando com um valor aqui para poder ajudar e dar algum tipo de assistência para os seus filhos. O próximo post então aqui é com relação à questão da poupança. Quando a gente estava agora no mês de abril, eu vi muitos posts falando que as pessoas estavam sacando o seu dinheiro da poupança no mês de março e que isso era muito bom porque mostrava que a galera era aprendendo sobre finanças, que a poupança tem um risco muito parecido com o banco, né? Que você está deixando seu dinheiro lá dentro e tem um retorno infinitamente menor. Então não vale a pena botar na poupança, e aqui já mostra o contrário. Depósitos superam retiradas em 1,3 bilhões em março, após 2 meses de saques. Ou seja, janeiro e fevereiro teve muito saque, mas em março, de fato, as pessoas colocaram mais do que tiraram lá da poupança. E essas pessoas provavelmente estavam sacando de suas poupanças para pagar seus custos e entre outras coisas, não necessariamente por conta de aprendizado financeiro. E eu achei importante trazer isso aqui para mostrar para você, além de falar que poupança não é tão bom quanto o CDB, na verdade muitos nem consideram como investimento, mas também para mostrar para vocês para tomarem cuidado com essas questões de narrativas que vocês escutam por aí de pessoas. Inclusive a gente vai entrar isso um pouco mais à frente em outro tipo de conteúdo aqui sobre criptomoeda, mas basicamente eles falam justamente disso, né? De que você cria uma narrativa, as pessoas acreditam, as pessoas estão melhorando a sua qualidade financeira, seus conhecimentos financeiros, e na verdade não é isso. É só por outros motivos, não necessariamente porque a pessoa está sacando dinheiro da sua poupança, é porque ela está colocando isso para investir em outro lugar, porque ela aprendeu, nem nada do gênero. E aí então tem essa frase aqui que eu achei muito legal e importante da gente trazer aqui. Quem segue a multidão nunca conseguirá estar à frente dela. Isso aqui é muito uma frase que você deveria ter em mente quando você for investir. Se tá todo mundo falando que investir numa empresa A é bom, provavelmente muita gente já comprou daquela empresa e não necessariamente ela vai subir, porque se muita gente já comprou, já teve toda a demanda necessária para aquela empresa. Então você ser um pouco contracíclico, você entender que você ir através dessas narrativas não necessariamente é a melhor coisa, você ter a capacidade de discernir se faz sentido ou não faz sentido, ajuda muito na hora de você então fazer seus investimentos, visto que, querendo ou não, esses investimentos que você vai fazer vai gerar um resultado para você. Então, se você segue a multidão, você vai estar tendo uma performance parecida com a média. Então, compra o Ibovespa, você não precisa fazer nenhum tipo de seleção, você vai estar ali dentro daquela média. Se você quer estar acima da média, ou se você busca um retorno um pouco acima da média, e aí é importante então você ter a capacidade de fazer esse discernimento e fazer essas avaliações do que é melhor, o que é pior, se faz sentido, se não faz sentido, e não necessariamente ficar seguindo a multidão. Mas lembrando o que a gente já falou aqui anteriormente, que focar em ter retornos melhores talvez não seja a melhor forma de você conseguir ter um maior patrimônio total para poder se aposentar melhor. Talvez seja mais importante você focar no seu estudo, no seu trabalho, nas coisas que você já faz para conseguir mais dinheiro, aportar mais e assim ter um rendimento maior também. Então talvez estar na média não seja algo tão ruim, principalmente se você segue essa filosofia de conseguir aportar mais ou de buscar aportar mais. O próximo post que eu queria trazer aqui para vocês é com relação a essa notícia que eu vi na internet. Brasileiro perde 100 mil reais ao acreditar que ganharia lucro de 87% em 2 horas com criptomoeda. Foi uma notícia que saiu lá no portal do Bitcoin. E eu queria trazer isso aqui para vocês porque eu acho que vocês já estão até carecas ou irritados comigo de toda vez que eu faço um react aqui, eu falo sobre algum tipo de post relacionado a esse assunto, onde vocês, não vocês necessariamente, mas as pessoas acabam caindo em golpes financeiros por conta da ganância, por conta de não entender. Uma criptomoeda que oferece 87% de lucro em 2 horas, ela com certeza não é uma oportunidade, é provavelmente uma pirâmide. E não existe nada que vai te dar 87% de retorno em 2 horas. Isso seria praticamente todo o dinheiro do mundo em menos de um dia. Então, assim, cuidado quando vocês ficarem gananciosos por ver notícias de que você vai ganhar dinheiro infinito, que as coisas vão subir, que as coisas vão mirabolar para cima. E do mesmo jeito também com o pessimismo, que as coisas estão extremamente ruins, que nada vai dar certo. Vocês têm que ter uma capacidade, um bom senso, por assim dizer, desse discernimento aqui do que realmente faz sentido e o que não faz sentido. Nesse caso aqui, essa pessoa infelizmente perdeu 100 mil reais, não tem muito o que possa ser feito agora, né? E eu espero que vocês aí, então não caiam nesses golpes e que vocês estejam cientes para não estar tendo esses problemas aqui com golpes financeiros. O próximo post que eu queria trazer para vocês, na verdade, foi um post do Instagram estilo Twitter, onde a pessoa deixa uma mensagem lá explicando, e ela estava explicando sobre a questão de educação financeira, o que é educação financeira e o que não é. E eu achei muito legal e eu resolvi então trazer aqui para vocês. E ela fala o seguinte:
Educação financeira não é sobre deixar de viajar, deixar de trocar de carro, deixar de sair no fim de semana, deixar de realizar seus sonhos. Educação financeira é se organizar para poder fazer tudo isso. E apesar de já estar bastante certo, eu gostaria de complementar com uma pequena observação. Na minha percepção, educação financeira não é simplesmente sobre a organização. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, dificilmente vai conseguir trocar de carro toda hora, viajar toda hora. Mesmo que ela se organize, ela provavelmente não vai conseguir. A educação financeira é sobre você ter a maturidade de ter ou não a condição de fazer aquilo ali. E caso você não tenha a condição, você então diz, eu não tenho condições de ter aquilo ali agora, de ter esse custo aqui nesse momento, e eu vou deixar para um momento futuro. Então a educação financeira é sobre você fazer essa organização e também ter o discernimento de se está ou não está na hora de você então tomar cada um desses custos ou cada uma dessas decisões, que obviamente pode até ser que você queira bastante, mas não seja o melhor em termos financeiros para você. O próximo post que eu resolvi trazer aqui é o custo de você contratar alguém para te ajudar, um consultor financeiro para te ajudar, que cobra uma taxa de 1% ao ano, que é uma taxa padrão, praticamente todo mundo cobra mais ou menos essa taxa. E aí eu queria trazer uma comparação aqui para vocês. Perceba que o post ele traz aqui, se você tivesse investido R$20.000 no S&P 500 por 40 anos, sem ter ninguém para fazer o advising para você, né, sem ter a consultoria, você teria então 1.300.000 depois de 20 anos investindo no S&P, obviamente baseando na performance passada. Se você tivesse alguém te cobrando esse 1% de taxa ao ano, você teria $905.185, que é praticamente o quê? 400 milhões aqui, 400 mil a menos do que você teria se você não tivesse contratado a consultoria financeira. Yuri, então você está dizendo que contratar a consultoria financeira não vale a pena? Errado. Na verdade, a gente quando fala de performance, ninguém pode garantir performance, nem um consultor, nem ninguém. O consultor, ele tem duas características que eu julgo muito importantes de trabalhar e vai afetar o quanto de rendimento você vai ter no total. Primeiro, se você tivesse um consultor, dificilmente ele diria, invista 20 mil no S&P e larga a mão. Ele provavelmente te diria para investir 20 mil no S&P e quando for no outro mês ele vai te encher o saco, bora investir mais 20 mil, bora investir mais 20 mil. E aí sim você vai fazendo esses aportes mais recorrentemente, o que faz com que você consiga aportar mais e, de novo, como eu expliquei já, acumular mais dinheiro para poder ter uma aposentadoria melhor. E o segundo é a questão da gestão de risco. Tem 100% do seu dinheiro, vamos supor que 20 mil é tudo que você tem, você coloca tudo no S&P, beleza, deu certo, você conseguiu lá $1.300.000 depois desses 20 anos. Mas poderia ter caído e o S&P ter quebrado e o mundo colapsado, talvez ter feito uma divisão em renda fixa e uma divisão no S&P tenha uma performance até melhor, inclusive o portfólio padrão dos Estados Unidos é 60% nas ações, 40% em renda fixa. Então talvez essa performance com ajustes anuais tenha sido até uma performance melhor que ele coloca aqui. Esse post aqui é muito tendencioso para dizer não vale a pena contratar alguém que vai te cobrar a taxa, e não necessariamente isso é verdade. Eu não estou dizendo que todo mundo que você contratar vai te trazer um retorno positivo, pode ser que o seu consultor traga um retorno negativo, mas, por exemplo, meus clientes estão super felizes com a performance, inclusive bem acima de Bovespa, bem acima do S&P, que a gente consegue ter sem correr riscos desnecessários. Lembrando, não é sobre a taxa que você ganha, é sobre o quanto você ganha dividido pelo risco que você corre. Então, só para trazer aqui para vocês que talvez valha a pena ter um consultor, talvez não valha a pena ter um consultor. Tudo depende aí de diversos fatores, mas o consultor ele vai focar em duas coisas: você conseguir aportar mais para ter mais dinheiro e você ter um risco menor ou ganhar mais pelo risco menor que você vai correr ali na gestão do seu patrimônio. E não necessariamente focando apenas na performance total que você teria ao longo do tempo. O próximo post que eu queria trazer aqui então para vocês é esse aqui, falando sobre que a gente deveria ensinar crianças sobre dinheiro. E aí bota aqui de um lado tópicos que as crianças aprendem na escola hoje, não tem nada, como vocês podem ver, e os tópicos que as crianças deveriam aprender, tem vários tópicos. E eu queria então começar dizendo que, primeiro, desses tópicos que eles colocou aqui que as crianças deveriam aprender, um deles que é o juros compostos, as crianças já aprendem. Eu não sei vocês, mas eu tive aula de juros simples e composto quando eu estava ali na minha quinta, sexta série, e é o mesmo juros composto que a gente utiliza no mercado financeiro. Então, as crianças elas já aprendem. Segundo ponto que eu queria falar sobre isso é que a gente sempre tende a culpar os outros pelas coisas que a gente deixa de aprender, o que a gente deveria ter aprendido. Praticamente todos esses pontos aqui, né, a questão de budgeting, de orçamento, a questão de como investir, como preencher seu imposto de renda,
a questão do seu score de crédito, de empreendedorismo, tudo isso você aprende fazendo na faculdade. Não é obrigação da escola, não é obrigação a criança de 10 anos não deveria estar aprendendo sobre isso. Pelo menos não a um nível que, se é necessário, que uma pessoa tenha, por exemplo, para começar a investir e tudo mais. Quem deveria estar ensinando isso são os pais. Os pais deveriam ter o conhecimento, passar o conhecimento para os seus filhos, para que eles aprendam a fazer todos esses pontos. E se eles quiserem, né, masterizar isso, se tornar ainda melhores sobre esses assuntos, eles correm atrás, vão fazer faculdades, vão se especializar, como eu fiz, como provavelmente vocês estão fazendo aqui nesse vídeo. Vocês estão querendo conhecimento, buscando conhecimento, indo atrás de conhecimento. A gente tende a sempre culpar e responsabilizar os outros pelos nossos erros. Isso aqui é um completo absurdo na minha visão. Não tem responsabilidade nenhuma da escola. Acho que a escola já faz um trabalho excelente com pouco que ela tem, com pouco de dinheiro, com pouco de recurso. E eu acho que ela faz um trabalho excelentissimamente bem. Eu acho que nós deveríamos nos responsabilizar, então, ir atrás do conhecimento, se assim desejarmos. E quem não quiser, vai sofrer as consequências de não ter corrido atrás das coisas que a gente não correu. Eu não sei tudo, mas o que eu quero aprender, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever. Eu vou lá no Google, eu escrevo o que eu quero aprender, eu pesquiso, eu leio, eu estudo, e assim eu desenvolvo. Pelo menos essa é a minha visão. Inclusive, se você tiver uma visão contrária, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que é que você pensa sobre esse assunto. O próximo post que eu trouxe aqui para vocês é uma frase famosa em inglês que é "Sell in May and go away". Venda em maio e vá-se embora. Essa frase começa desde muitos anos atrás, porque é dito que durante esse período aí de mais ou menos maio até mais ou menos lá fim de agosto, é o período de férias, né, de verão lá na Europa e nos Estados Unidos. E aí as pessoas, né, os grandes investidores não movimentam o mercado. E aí, então, eles vendem tudo e não se preocupam mais, eles vão curtir as suas férias e depois, quando eles voltam, é que eles voltam a comprar e negociar. E aí criou-se essa frase, né, que já que eles vendem em maio, o mercado normalmente cairia, e aí eles voltam em agosto, e aí é quando, teoricamente, a frase diz para você voltar a comprar. Só que, como vocês podem ver aqui, vejam que desde 2014 até 2023, apenas um dos 10 anos teve uma performance negativa nesse período aí em maio, que foi lá em 2019. Na média, então, se você tivesse ficado todos os meses de maio, você teria ganho um 0,7 e a mediana ficaria então em 1,1. Significa que 90% das vezes, como ele está mostrando aqui, você teria uma performance positiva. Você teria ganho dinheiro, basicamente, se você tivesse ficado em maio nesses últimos 10 anos. E essa frase, ela tá completamente errada. Inclusive, bate num outro princípio que eu expliquei no vídeo da semana passada sobre a questão de aluguel, né? Morar em casa ou aluguel. Inclusive, se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo e recomendo que assista. Mas no vídeo eu explico sobre a questão da dinâmica da eficiência de mercado, onde, se de fato todo mundo soubesse que em maio o mercado sempre cai, as pessoas começariam a vender em abril, o que faria com que em abril caísse, não em maio. Provavelmente em maio já estivesse subindo. E se as pessoas começassem a fazer isso e sempre em abril estivesse caindo, as pessoas se antecipariam novamente e começariam a vender em março, e assim sucessivamente. E aí tiraria todo esse padrão, essa dinâmica de eficiência de mercado. Então, por conta dessa dinâmica, não dá pra gente assumir como verdade essa questão da frase de "sell in May and go away". Inclusive, isso aqui é a prova de que a frase está, inclusive, errada. Nos últimos 10 anos, você teria deixado de ganhar dinheiro aí se você tivesse vendido em maio, antes de maio no caso, e voltado depois que maio acabou. O próximo post que eu queria trazer aqui para vocês é sobre essa questão de casas de aposta serem muito maior do que a questão da Bolsa Brasileira. O jogo do Tigrinho é 7 vezes maior que a Bolsa Brasileira, diz Ambima. Foi um estudo que a Ambima fez aqui. E mostrou que a concentração, né, a quantidade de pessoas que estavam em casas esportivas, no jogo de tigrinho, essas coisas, era maior do que a da Ibovespa na casa de 7 vezes. Isso mostra para mim, então, duas coisas. Primeiro, a questão de falta de conhecimento de educação financeira. Você querer jogar na sorte e seja o que Deus quiser, provavelmente se essas pessoas pegassem esse mesmo dinheiro, colocassem em fundos imobiliários, em ações ou até mesmo investimento exterior, ela teria um retorno muito melhor. Inclusive, poderia até ser que depois, né, nesse espaço de tempo aqui de 10, 20, 30 anos que essa pessoa provavelmente vai passar jogando, ela teria, inclusive, algum milhão na conta, 1 milhão, meio milhão, 0,8 milhão, por conta desses investimentos e rendimentos que ela ganhou só com o dinheiro que ela joga em Tigrinho. A segunda coisa que é importante dizer isso é a questão do brasileiro gostar muito de apostas. Eu vi um estudo mostrando aqui no Reino Unido, na Irlanda, que muita gente jogava, que tinha
essa questão da aposta. E no estudo ele mostrava que as pessoas que mais apostavam eram as pessoas mais pobres. Eu não li o estudo aqui da Anbima, eu não sei se foi feita essa divisão entre quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro, mas as pessoas mais pobres tendem a apostar mais, a jogar mais para sorte. E aí fica sempre aquela discussão, né? Será que as pessoas são mais pobres e por isso jogam o joguinho de aposta? Ou as pessoas só jogam o joguinho de aposta por conta que são pobres, né? É culpa da pobreza o jogo ou é por culpa do jogo a pobreza? E aí a gente nunca vai conseguir ter a resposta dessa pergunta, porque precisaria que a pessoa fizesse os dois ao mesmo tempo para a gente poder comparar. Mas é possível dizer que se a pessoa investisse esse mesmo dinheiro, provavelmente ela teria um retorno muito maior, poderia acumular um patrimônio significativo aí e depender cada vez menos da sorte e dessas apostas para conseguir mudar de vida. O próximo post que eu quero trazer aqui para vocês é esse aqui. Qual será o preço do Bitcoin após o halving? Quem não sabe, o halving já aconteceu, eu tô gravando depois, mas eu achei interessante porque isso aqui foi um post da Binance e tinha muitos comentários, assim, para mais de 1000 comentários e vários preços, né, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 1 trilhão, tinha muito preço alto lá. E eu vi vários influenciadores falando sobre essa questão. O preço vai subir por conta do halving e tal. Obviamente que esses influenciadores, eles não botaram time frame, né? Eles não botaram, vai subir para tanto até que tanto. Não falaram assim. Mas eles criaram expectativa na cabeça de todos vocês, de todos que acompanham, não necessariamente vocês, mas todos que os acompanham, de que o preço iria subir após o halving. Coisa que não aconteceu, a gente viu até caindo aí alguma coisa na casa de uns 15%. E aí eu volto àquele ponto que eu já mencionei anteriormente sobre a questão de você ter cuidado com as narrativas, as pessoas que você acompanha, com o que essas pessoas estão falando. Pessoas, por exemplo, influenciadores que compram muito Bitcoin, eles têm tipo um incentivo a mais para poder fazer você comprar Bitcoin. Afinal, o preço daquele ativo só vai subir, ele só vai ganhar dinheiro, ou ela só vai ganhar dinheiro se outras pessoas começarem a comprar esse ativo. Então você tem que ter essa capacidade de discernimento também de entender o porquê que essa pessoa tá fazendo tanto marketing e tudo mais. Por conta disso, se ela tem um interesse a mais ali, é óbvio que ela vai estar vendendo o seu peixe para você, então, comprar desse peixe e ela ganhar o dinheiro dela. Então não caia nessas narrativas. E só para deixar claro, eu não estou dizendo aqui que o Bitcoin vai cair, nem que ele vai subir, nem que ele não pode subir, nem que ele não vá subir, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui é que você tem que ter cuidado nas narrativas e nas expectativas que você cria com que você escuta. Então, se você está escutando alguém aí que está vendendo muito aquilo ali, corra atrás, veja se a pessoa tem interesse, está vendendo aquilo ali daquela forma tão expressiva, né? Tão exacerbada. E isso vai talvez fazer um conhecimento aí, você vai conseguir entender o porquê da pessoa tá, né, querendo vender aquilo ali de todo jeito. E aí você toma cuidado quando você escutar esse tipo de coisa para não cair, não se deixar ser seduzido a comprar, a estar dentro daquele ativo, porque todo mundo tá falando que vai subir, que vai cair e tal. Só toma cuidado aí na hora dos seus investimentos. O último post então que eu trouxe aqui para vocês é justamente essa fala do Lula, onde ele fala: tudo no Brasil é tratado como gasto. Parece que apenas superávit primário é investimento, diz Lula. Primeiro eu queria chamar a observação para que superávit primário não é investimento. Um investimento, ele é, por definição, um custo que você tem que vai gerar um retorno, você tem expectativa de que vai gerar um retorno a mais no futuro. Então, quando o Lula fala que apenas superávit primário é investimento, isso não é verdade de forma alguma. Ninguém acredita, pelo menos ninguém no mercado financeiro, que superávit primário é investimento. Acreditam que superávit primário vai ter uma redução dos custos do governo, né? Um desinvestimento do governo, por assim dizer, focado então em você ter um controle das dívidas públicas do Brasil. Segundo ponto, isso foi uma fala antiga do Lula, antes de eu criar esse quadro aqui, que eu gostaria de trazer, e é que ele falava que custos com educação não pode ser tratado como custo, tem que ser tratado como investimento. Só que eu acabei de explicar para vocês que todo investimento é um custo. É um custo que você tem hoje com a expectativa de gerar um retorno a mais no futuro. Então, sim, educação é um investimento. Mas todo investimento é um custo. Como é que não pode ser tratado como um custo? É um tipo de reflexão, de fala que quem não sabe português, né, que não vai atrás, né, do que é um investimento, não vai entender. Mas vocês não vão cair nessa porque vocês já estão aqui carecas de saber sobre essa questão que eu estou explicando aqui do investimento. Então, quando você vê esse tipo de coisa aqui, já esteja ciente que ele está falando abobrinha e que ele está equivocado.
E só para deixar claro, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia política, nem candidato A, nem candidato B. Eu poderia pegar várias falas do Bolsonaro também, que foram completamente estúpidas. É só porque essa daqui foi recente, aí eu aproveitei e peguei para trazer para vocês, beleza? Mas se eu ver alguma pessoa de direita aqui falando abobrinha econômica, financeira ou sobre empresas e negócios, eu vou trazer aqui para vocês também, conforme eu trouxe aqui do Lula. Pois bem, pessoal, esses foram os posts que a gente trouxe aqui para análise do vídeo de hoje. Eu peço que se você gostou do nosso vídeo, gostou da nossa análise, não se esqueça de deixar aquele seu like aqui embaixo. Também já se inscreve no canal e ativa as notificações, que é para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente traz por aqui, focados em te ajudar a melhorar e aprimorar a sua vida financeira e os seus conhecimentos de finanças. Lembro que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição, que com certeza você vai gostar de assistir e aprender bastante. Ou se não, você pode também assistir esse que vai estar aí na tela, que foi selecionado especialmente para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.